Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje nós estamos aqui com mais uma aula, né? O assunto de hoje é o reino protista. Lembrando sempre, cientistas, essa aula é voltada aos sétimos anos e ela é a próxima aula subsequente ao reino Monera. Bora lá, cientistas! Características gerais: todos são microscópicos, são unicelulares, estão todos eucariontes, são maiores que as bactérias e eles podem ser vistos até com 40 vezes de aumento. Nesse grupo, cientistas, a gente vai achar basicamente as algas e os protozoários, certo? Outra regra importante, cientistas: as algas são protozoários muito importantes, são produtores, elas são a base da cadeia alimentar nos mares e oceanos e 90% do oxigênio é produzido por essas belezinhas. E o interessante, cientistas, é que as algas são protozoários, né? Algumas microscópicas e outras macroscópicas, como nós estamos vendo aí. Cientistas, qual é o detalhe? Foi esse grupo que deu origem à base de toda a cadeia alimentar no oceano. E o interessante, cientistas, mesmo microscópicos, são de grande importância na natureza. Tipos de protozoários, cientistas. Os protozoários, eles são classificados de acordo com o sistema de locomoção deles, né? Ou seja, de acordo com as estruturas que ajudam a se movimentar na água. O reino protista se divide em 4 blocos, cientistas: o grupo dos ciliados, dos flagelados, dos risópodes e dos esporozoários. Eles são diferentes porque eles usam estruturas para se movimentar de forma diferente. Os ciliados, eles usam os cílios. Os cílios ajudam como se fossem remos, que ele bate e auxilia eles na locomoção. Aqui, cientistas, é um exemplo da Pleuronema, né? O Paramecium. Todos esses protozoários são ciliados, porque eles possuem cílios ao redor deles, né? E esses cílios, eles usam aí para bater e se movimentar na água. O Stentor é um exemplo. Na verdade, cientistas, para quem ficou com dúvida, bora dar uma olhadinha nas nossas experiências de protozoários. Os flagelados, eles se locomovem por apenas um chicote, que é conhecido como flagelo. Esse flagelo, ele não bate igual aos cílios, ele roda e funciona como uma turbina. Aqui é um exemplo, cientistas: um flagelado, um protozoário flagelado, outro protozoário flagelado, Alphiuridium sessile, a giardia, né? E, cientistas, regra: ciliados, cílios, flagelados possuem flagelos. Mais alguns exemplos: observem meus flagelos, essa estrutura é que auxilia na locomoção. Os risópodes, eles se arrastam e projetam o corpo em direção ao alvo, ou seja, eles não nadam, eles basicamente se esticam. Aqui é o exemplo de uma ameba, né? As amebas, elas se arrastam, né? Elas têm falsos pés que elas esticam e jogam em cima dos objetos que elas querem devorar. E o interessante, cientistas, é que esses bichos não têm forma própria. Os risópodes, eles geralmente, pessoal, se alimentam de seres menores, né? Devorando, né? Esse processo é conhecido como fagocitose. Cientistas, dá uma breve olhadinha nessa imagem e vocês vão perceber que nessa imagem dá para se perceber legal um ciliado, né, no canto inferior esquerdo, e a ameba, ó, olha bem, ela não nada, entendeu? Ela projeta o corpo dela em direção ao ciliado. E o interessante, cientistas, é que um dos motivos da ameba ser classificada e chamada de risópode é porque rhizome vem da palavra raiz e pod vem da palavra poda, né? Pés de raízes, né? Na verdade, se vocês observarem bem, a estrutura que ela estica e joga em cima do protozoário aí lembra raramente, e lembra mesmo uma raiz, né? Aqui, cientistas, é um exemplo, ó. O protozoário ele está cercando o outro protozoário, ou seja, a ameba, ela vai começar a fagocitar o protozoário, ó. O protozoário ciliado está sendo devorado pelo protozoário risópode, né? E o interessante é que as amebas são realmente grandes devoradoras, né, do meio microscópico aí. E o interessante, pessoal, é que ela projeta o corpo dela, né? Então ela meio que se arrasta e ao mesmo tempo ela se estica.
Na verdade, um dos motivos do brinquedo Amoeba ser chamado de Amoeba é por causa da ameba, né? Aqui, cientistas, ó, ela já englobou quase totalmente. Quando um pseudópode, um falso pé, conecta no outro, eles se unem, tá vendo? E eles formam meio que uma parede ao redor do micro-organismo que foi devorado, né? Essa ameba tá sem salvação, já eras, né? E o interessante, cientistas, é que nesse outro videozinho aqui também tem esse caso. A ameba direcionando o corpo dela ao redor de dois protozoários, ó. Ela fechou o primeiro e ela fecha o segundo, ó. Os protozoários da ordem da classe dos risópodes, eles projetam o corpo, né? Eles não batem os cílios como os ciliados e nem giram o flagelo igual aos flagelados, né? Aqui é um exemplo, né? Ela já vai jogar as enzimas digestivas em cima desses dois micro-organismos e eles vão ser dissolvidos e absorvidos por ela, né? Que a gente está vendo aí basicamente é meio que uma cadeia alimentar, né? Os esporozoários são protozoários que se movimentam de uma forma diferente. Eles usam um processo chamado de esporulação. Eles produzem esporos para parasitarem outras células e se espalharem por outras células. Ou seja, esse protozoário basicamente ele é parasita mesmo extremo e ele é parasita celular, né? Doenças causadas por protozoários, cientistas. Basicamente existem várias, né? Eu vou destacar algumas. A giardia, pessoal, é um exemplo, a giardíase. Ela é causada por um protozoário flagelado, conhecido como Giardia duodenalis. Esse protozoário flagelado, pessoal, ele causa sérios danos no corpo, porque ele penetra no nosso corpo, ele entra pela boca e se instala no intestino, e lá ele se reproduz. Aqui algumas imagens, né, mostrando o protozoário. E cientistas, como que esse protozoário faz? Após ele ser ingerido, ele chega no intestino, se instala, ele se fixa no intestino, perfurando, se alimentando e ele influencia em todo o mau funcionamento do intestino. Causa hemorragia, causa danos. Aqui é uma imagem, pessoal, dos protozoários atacando o lumen do intestino. E quais são os sintomas dessa doença? Muitas dores intestinais, seguidas, cientistas, de diarreia. E não é uma diarreia comum, pessoal, é uma diarreia que muitas vezes pode gerar fezes escuras, devido ao fato de a gente estar tendo hemorragia intestinal, seguidos de anemia. Aqui é um exemplo, né? E essa giardíase, pessoal, ela é muito fácil de se contaminar, né? Por maus hábitos de higiene, né? Geralmente, quando as pessoas ou animais tomam água sem tratada, se um cachorro está contaminado e você entrar em contato direto com ele, também alimentos que não são limpos. Na verdade, cientistas, giardíase geralmente é passada dessa forma. A doença de Chagas, ela é uma infecção causada por um protozoário flagelado chamado de Trypanosoma cruzi. E ela é um pouco diferente, pessoal, porque esse protozoário ele vive no intestino do mosquito barbeiro. E esse protozoário ele penetra no organismo pela picada. E interessante, cientistas, é que esse barbeiro causa sérios danos. Como funciona? Quando o protozoário entra no sangue, ele vai ou para o coração ou diversos órgãos, ele se instala nas fibras musculares, destruindo, causando inchaço, inflamação e um monte de problemas. E demora décadas para essa doença se manifestar às vezes. E cientistas, como que transmite? O mosquito pica a pessoa geralmente no rosto, suga o sangue da pessoa, ele defeca próximo à ferida, os protozoários saem das fezes do barbeiro e entram na ferida. E basicamente quando você come os bichos com essa doença também passa. Aqui é um videozinho bem legal mostrando como a doença é transmitida do barbeiro para o ser humano, cientistas. Bora lá. Olá, crianças! Oi, seu Juca, tudo bem? Eu vou bem. O que a gente vai ver hoje, hein, seu Juca? Hoje a gente vai falar sobre uma doença perigosa. Ih, mais uma doença. Pois é, vamos até o professor Saúde para ele explicar pra gente sobre essa doença, que é a doença de Chagas. Então vamos lá. Olá, pessoal. Olá, crianças. Hoje vamos falar do barbeiro. Ah, eu conheço um barbeiro. Como assim? É o seu Zé lá da esquina, ele é um barbeiro.
Não, criança, esse seu Zé tem a profissão de barbeiro, corta cabelos e barbas. O que nós vamos falar é um inseto. Inseto? Sim, e muito perigoso para a nossa vida. Credo, que bicho é esse? O barbeiro é um inseto que vivia no mato há muito tempo atrás e não oferecia nenhum perigo ao ser humano. Acontece que nós fomos desmatando as florestas e acabamos com o habitat desse inseto. Nossa, e aí ele ficou com raiva? Não, na verdade ele ficou sem lugar para morar e acabou descobrindo um jeito de vir morar bem perto da gente. E com isso trouxe junto com ele uma doença terrível chamada doença de Chagas. Nossa, que coisa terrível! Pois é, lugar onde tem barbeiro, até os animais são infectados e acabam colocando ainda mais em risco a vida da gente. Puxa, professor, que inseto mais malvado esse, hein? Nossa! Ele chupa sangue de gente e de bicho, então ele acaba contaminando tudo. Gatos, cachorros, pequenos animais silvestres que vivem na roça e acaba chegando ao ser humano também. Quando ele pica para chupar sangue, ele acaba fazendo cocô na pele da gente. Aí dá uma coceirinha e quando a gente coça, acaba espalhando o cocô do barbeiro no lugar da picada. Nossa, professor, que coisa nojenta! E perigosa. Nas fezes do barbeiro existe um bichinho chamado Trypanosoma cruzi, que entra no sangue da gente e causa a doença de Chagas, que ataca o coração, o esôfago e o intestino para o resto da vida. Essa doença não tem cura e ela faz com que os órgãos atingidos comecem a crescer e a inchar, e acabam matando as pessoas que têm essa doença. Nossa, e o que a gente sente? Uma boa pergunta. Quando você sentir que foi picado, olhe bem se tem algum tipo de tumor no local da picada. A pessoa doente com mal de Chagas tem inchaço nas pálpebras do olho, febre baixa que dura muito tempo, sente um mal-estar e falta de apetite, e se sente cheio e enjoado porque o baço e o fígado aumentam de tamanho. O coração bate mais acelerado e aparecem inchaços pelo rosto e pelo corpo. Quem está com algum desses sintomas tem que procurar urgente um médico e observar se a casa ou nas redondezas pode ser um habitat do barbeiro. Mas onde ele mora? Boa pergunta! O barbeiro mora em lugares muito comuns, em roças e fazendas, principalmente se não houver higiene. Ele invade as casas rurais, ataca os animais domésticos e, se não for eliminado logo, acaba contaminando as pessoas. Nos paióis e despensas de fazendas, onde geralmente existem muita coisa acumulada e buracos nas paredes, que às vezes nem são rebocadas, ele acaba colocando seus ovos e se criando ali mesmo. Também em galinheiros no meio das palhas, nos ninhos das galinhas e nesses lugares escurinhos onde a gente nem imagina que estão as ameaças à nossa vida. Por isso os galinheiros devem ser feitos bem longe das casas. Limpar sempre atrás dos quadros e calendários dependurados nas paredes e limpar bem a cama, o colchão, por baixo do colchão, do estrado, enfim, fazer uma limpeza geral. Ao dormir sempre é bom ter um cortinado. Evitar montes de lenhas, telhas, madeiras ou outros entulhos perto da casa. E quando você perceber que pode ter barbeiros na redondeza, chame os agentes de saúde. Eles são preparados para combater com remédios e inseticidas e sabem muito bem como acabar com essa praga que ataca o ser humano e causa muito mal à saúde. Deixe e colabore sempre para que o agente de saúde aplique inseticida em sua casa, nos galinheiros, paióis, galpões, depósitos de lenha e nos pequenos buracos onde o barbeiro se esconde de dia. Se todos nós juntarmos nossos esforços, ficarmos atentos e fizermos o que precisa ser feito, estaremos todos garantindo a nossa saúde e a de todos. E vamos juntos combater essas pragas para que a saúde seja sempre nossa companheira. Pode deixar, professor. Nós todos somos vigilantes da saúde. E fora com todos os barbeiros. É, menos com o seu Zé lá da esquina. Ele é barbeiro, mas só de profissão. Essa é boa, crianças.
malária aí, cientistas, ela é uma infecção causada pelo Plasmodium vivax, protozoário esporozoário, que ataca as células do fígado e do sangue. Basicamente é uma das piores doenças conhecidas aí, devido às fortes febres que ela causa. E cientistas, aqui são imagens do sangue contaminadas pelo Plasmodium vivax, esses pontos escuros dentro das células sanguíneas, como aqui, são o protozoário. O protozoário, cientistas, é transmitido pela picada do mosquito Anopheles, ou seja, a pessoa está contaminada, esse pernilongo pica a pessoa, suga o sangue dela, suga o protozoário e quando ele pica outra pessoa ele passa. É muito semelhante à dengue, né? Uma das vantagens de se morar na região sul e sudeste é porque esse pernilongo não vive nessa região. Mas aonde ele vive, pessoal, fortíssimos surtos de malária. Quais são os sintomas? Basicamente, fortes dores de cabeça, tosse muito seca, febre terçã que dura 3 dias sem parar, fortes inflamações no fígado, náuseas, vômitos, dores de estômago. É triste, pessoal, você viver num país onde se fala tanto de dengue e ninguém fala tanto de malária, né? A região norte do meu Brasil aí, ela sofre muito com o ataque dessa doença, né? E tudo isso, pessoal, é transmitido pelo pernilongo. E como que esse protozoário faz? Depois da picada, ele se instala no fígado, destrói as células do fígado, depois ele vai para a corrente sanguínea, destrói as células sanguíneas, e aí logo em seguida, quando ele é absorvido pelo mosquito, ele é repassado para frente. Esse videozinho aqui, cientistas, ele explica bem esse processo, ó. Aqui é um breve resumo do que acontece quando a pessoa pega malária. O Anopheles pica a pessoa. Olha lá bem, cientistas, ó. Ele passa os protozoários para o sangue. Quando os protozoários vão para a corrente sanguínea, em sequência esses protozoários eles pegam a corrente sanguínea e eles vão, cientistas, em direção ao fígado, né? Aos hepatócitos, né? Que são as células do fígado. Lá, cientistas, as larvas dos protozoários, elas vão se instalar, né? Lá nas células do fígado, olha aí a imagem mostrando. E cientistas, quando esses esporozoítos eles entram na célula do fígado, lá dentro eles se alimentam e lá dentro, cientistas, eles sofrem uma mutação. E durante essa mutação, cientistas, eles se dividem em vários outros indivíduos aí, como você observa bem na imagem, né? Aí, cientistas, esses protozoários que estão se multiplicando dentro das células do fígado, eles se reproduzem lá dentro e automaticamente, pessoal, eles viram os merozoítos, né? Esses merozoítos, eles explodem as células do fígado, o que causa sérias lesões no fígado. E esses merozoítos, cientistas, eles vão agora para a corrente sanguínea, né? Entrou pouco, saem milhares, né? E esses merozoítos no sangue, né? O nosso sangue não consegue se defender contra eles. Os merozoítos, eles pegam as hemácias, que são as células vermelhas, e eles atacam a hemácia, pessoal. Eles entram dentro das hemácias, eles começam a destruir as hemácias por dentro, se alimentam e se multiplicam lá dentro, virando novos trofozoítos, né? Basicamente, pessoal, imagina que um entra e ele se multiplica em vários, né? Destrói a hemácia e quando eles saem, eles vão em direção às outras hemácias, né? E em poucas horas, milhares de células são destruídas, né? Do sangue, né? E é nesse momento que ele é pego pelo pernilongo e o pernilongo Anopheles, né? Se contamina e quando ele picar outra pessoa, ele vai passar, né? É uma doença muito séria, cientistas. Espero aí que essa animação tenha ajudado. Desde já, muito obrigado. Tá? A aula hoje foi corrida, devido a estar com pouquíssimo tempo, né? Mas qualquer dúvida, cientistas, perguntem na sala ou postem aí nos comentários. Assim que eu puder, eu faço questão de estar ajudando. E não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, cientistas. Desde já, muito obrigado. Se cuidem!